A economia chinesa passou por uma transformação radical desde as reformas de abertura na década de 1970, evoluindo de uma economia agrária e isolada para a segunda maior economia do mundo. Esse processo de crescimento e desenvolvimento foi impulsionado por uma série de reformas econômicas, como a abertura ao comércio internacional e o investimento estrangeiro. A China é a segunda maior economia do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, mas nem sempre o país asiático ocupou essa posição no cenário global. Foram décadas de reformas, ainda que sob o regime comunista, para a China receber o título de fábrica do mundo e se tornar referência em tecnologia. Década de 1970, pré-abertura e abertura da economia chinesa. Os anos 1970 marcaram o início de uma transformação profunda na economia chinesa. Até o final dessa década, a China estava sob o regime de planejamento centralizado, caracterizado pela autossuficiência e isolamento do comércio internacional. No entanto, após a morte de Mao Tse-tung em 1976 e a ascensão de Deng Xiaoping como líder 2 anos depois, a China começou um processo gradual de abertura econômica e reforma. Deng Xiaoping lançou a política de reformas e abertura em 1978, com foco na modernização dos setores agrícola, industrial, científico-tecnológico e de defesa. Isso permitiu que a China se integrasse ao comércio global e adotasse um sistema mais orientado para o mercado. O ponto de partida foi a criação de zonas econômicas especiais, ZEs, como Shenzhen, que serviram como experimentos para políticas econômicas de mercado. A economia da China na década de 1980. Na década de 1980, as reformas continuaram a todo vapor. A ênfase estava no setor agrícola, com a introdução do sistema de responsabilidade contratual, em que os agricultores podiam vender seu excedente de produção no mercado livre após cumprirem suas cotas com o governo. Isso resultou em um aumento significativo da produtividade agrícola. Ao mesmo tempo, as zonas econômicas especiais atraíram investimentos estrangeiros, ajudando a impulsionar a industrialização. As empresas estatais passaram por uma reforma gradual, movendo-se de um controle rígido para uma gestão mais flexível e voltada ao mercado. As reformas da década de 1990 e 1992, após a Tour do Sul de Deng Xiaoping, as reformas econômicas receberam novo ímpeto, com uma abordagem ainda mais orientada ao mercado. A China aderiu à Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001, consolidando seu papel na economia global. Durante esse período, as empresas estatais foram reestruturadas e o setor privado começou a ganhar força. As zonas econômicas especiais continuaram a crescer, e as cidades costeiras se tornaram centros de manufatura e exportação. China vira fábrica do mundo nos anos 2000. Nos anos 2000, a China consolidou sua posição como a fábrica do mundo, devido à sua mão de obra barata e à infraestrutura em rápida expansão. O país também começou a fazer investimentos maciços em inovação e desenvolvimento tecnológico, buscando mover-se para além da produção de baixo valor agregado. No entanto, esse período também viu o surgimento de desigualdades regionais, com as regiões costeiras prosperando mais rapidamente que as áreas rurais do interior. Década de 2010, liderança em tecnologia. Em 2010, o foco da economia chinesa mudou para o crescimento da demanda interna e a redução da dependência de exportações. A iniciativa Made in China 2025 foi lançada, com o objetivo de tornar a China uma líder global em setores de alta tecnologia, como robótica, inteligência artificial e biotecnologia. O governo chinês também começou a abordar problemas estruturais, como o elevado endividamento de empresas estatais e a bolha imobiliária que ameaça até hoje a estabilidade econômica. 2020 aos dias atuais. Nos anos recentes, a China enfrentou novos desafios, incluindo a guerra comercial com os Estados Unidos, as consequências da pandemia de Covid-19 e principalmente o fim do bônus demográfico de sua população. O país buscou fortalecer sua economia doméstica por meio de uma política de dupla circulação, que enfatiza tanto o mercado interno quanto o comércio internacional. Inscreva-se no canal.